Provavelmente você chegou nesse vídeo porque alguma coisa a respeito do vício em seduzir te chamou atenção. Se você é uma pessoa que tem esse vício, provavelmente você está buscando alguma saída para você se melhorar, para você se aperfeiçoar, e isso é sempre bem-vindo. A gente precisa buscar ferramentas para se tornar cada vez melhor. Eu super admiro essas pessoas que buscam o autoconhecimento e a evolução. Por falar bastante sobre o vício em seduzir, porque esses vídeos sobre o vício em seduzir tendem a gerar muita visualização organicamente, então eu resolvi gravar esse vídeo porque eu penso o seguinte: tudo tem dois lados. Não existe só o lado ruim ou só o lado bom de uma situação. E tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. Então eu acho legal a gente avaliar sempre por essa perspectiva, que não é só ruim, né? Então sempre que alguém tem algum problema, tem alguma dificuldade de lidar com alguma situação, ela também vai ter facilidades. E são justamente essas facilidades e pontos fortes que vão ajudar e muito essa pessoa a sair da situação difícil. Então é sobre isso tudo que eu vou falar nesse vídeo para você. Eu sou Michele Ribeiro, sou jornalista, psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vou pedir para você deixar o seu like, já compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Se você me acompanha aqui, você sabe que eu tenho uma playlist só sobre vício em seduzir. Se você não sabia, chegou por meio desse vídeo, então já corre lá para você dar uma conferida. Eu já falei sobre a síndrome de Afrodite, a síndrome de Dom Juan, falei sobre tudo que está por trás do vício em seduzir, falei sobre os tipos de sedução. E claro, né, a questão da sedução mais voltada para a questão da atração e tudo mais. Tem muitas vertentes da sedução que vale a pena explorar e eu vou querer trazer aqui para vocês, vou querer explorar aqui com vocês, para vocês terem um canal cada vez mais rico a respeito desse tema. E eu também já adianto para você que eu, Michele Ribeiro, estou montando um curso só voltado para essa temática, porque eu vejo que tem muita demanda. Então, se você tem algum interesse, não deixe de se inscrever nesse canal, para você acompanhar as informações. Em breve eu vou começar a divulgar algumas coisas, algumas consequências dessa pesquisa, inclusive um livro a respeito de, não diretamente desse tema, mas uma consequência desse tema. Então, eu te recomendo fortemente a se inscrever nesse canal para você ficar por dentro de tudo. Então, assim, a sedução, ela é muito ampla e ela pode levar a pessoa a fazer muitas coisas, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Indo para o lado negativo, a gente tem manipulações diversas dentro e fora da área de vendas, que não é negativo, né? Mas enfim, mas a pessoa tende a se vender, às vezes de uma maneira mentirosa para conquistar aquilo que ela quer, passando por cima de outras pessoas e por aí vai. Então, por trás da sedução tem uma série de comportamentos manipulativos com o objetivo da pessoa conseguir aquilo que ela quer. E sem pensar do lado negativo que eu estou falando, sem pensar no outro. Então, ela passa por cima de tudo para conseguir aquilo que ela quer. Dentro de um relacionamento, então, eu já abordei diversas questões sobre a temática relacionamento, a sedução dentro de um relacionamento. Existem outras coisas muitas que eu preciso abordar sobre a temática da sedução fora de um relacionamento. Então aí vocês vão aguardando esses vídeos. Mas o lado negativo ou obscuro, né, da sedução é esse, é a manipulação perversa
para conseguir alguma coisa. E aí a gente pode expandir, né, isso para diversas psicopatologias, desde psicopatia até alguns transtornos de personalidade, tá? Que levam a pessoa a manipular para conseguir aquilo que ela quer. Basicamente é isso. Independente da perversidade ou não perversidade da questão, essa manipulação esconde também uma dificuldade da pessoa ser ela mesma, ser autêntica, né? De ser posicionada e assertiva nas suas colocações. Inclusive, já falei disso também em outro vídeo. Então, tendo por base isso, né? Claro, cada caso é um caso, a gente também não pode generalizar e a gente pode falar aqui também em gradações, mas tendo por base isso, a gente já sabe que um passo fundamental para a pessoa que tem essa questão com a sedução, o vício em seduzir, que ela busque ajuda, porque ela provavelmente vai ter alguns problemas internos, embora ela não demonstre isso. E uma coisa que eu acho super válida lembrar aqui para vocês, tem muita gente que me procura buscando terapia por meio desses vídeos focados em vício em seduzir. Lembrando, importantíssimo, gente, o vício em seduzir não é um diagnóstico de uma doença, né? Ele é um conjunto de sintomas que a pessoa realmente pode se identificar, tá? E buscar ajuda por meio desses vídeos. Só que, claro, por trás desse comportamento do vício em seduzir, tem uma série de outras questões que podem ou não incluir patologias. Então é importante deixar isso claro. E um outro ponto que eu acho importante é que ninguém pode dar diagnóstico de ninguém, muito menos eu apontar que outra pessoa tem isso, sendo que eu não estou na pele dela, porque isso também nem é doença, tá? Isso são um conjunto de sintomas, vamos chamar assim, que podem indicar ou não uma patologia, podem indicar principalmente algumas condutas que devem ser melhoradas na postura da pessoa para ela ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então é importante deixar isso tudo muito claro para vocês. Eu fiz questão de deixar isso claro porque eu recebo muita gente, né? Ou muita gente chega para mim a partir desses vídeos e muitos apontamentos de dedos. Então eu acho muito importante deixar isso claro. Se eu me identifiquei, eu vou buscar ajuda para mim, né? Eu nunca posso dizer que é para o outro, né? Então isso é importantíssimo. Mas se eu acho que o outro tem algumas características, eu também posso usar as informações desses vídeos como ferramentas para lidar melhor. Não que eu vou apontar dedos, né? A mudança sempre é muito individual, né? Ninguém muda ninguém. Então a pessoa que se identifica e admite, ela pode mudar, né? Se a pessoa não se identificou e não admite, a gente vai por outros caminhos e ela quer buscar uma mudança de alguma coisa que está gerando sofrimento, a gente vai trabalhar em cima daquilo. E é importante, uma mudança, quando a gente fala de mudança em terapia, é tudo aquilo que gera sofrimento, tanto para a pessoa quanto para outras pessoas com as quais essa pessoa convive. Se não gera sofrimento nem para a pessoa e nem para as pessoas, não tem por que ela mudar, entendeu? Então, se a pessoa se identifica com vício em seduzir e não quer mudar, porque também ela gosta de ser assim e tá tudo certo, e não tá prejudicando ninguém, né? Então, ela vai lidar com isso, ou de repente, se ela percebe que pode estar prejudicando, a gente pode trabalhar com ferramentas para melhorar essa questão, né? Então, assim, ser sincero, eu falei bastante disso em outros vídeos. Então, é importante deixar isso tudo muito claro para vocês, tá? E indo direto ao ponto sobre esse vídeo, para não prolongar muito, por trás da sedução, então, tem uma série de traços que são voltados para manipulação, mas se a pessoa tiver uma dose de perversão, né, de maldade, quero prejudicar outras pessoas. Agora, se a gente for para o lado positivo, quais são os pontos fortes dessas pessoas que têm o vício em seduzir? Pontos fortes fundamentais que a gente pode identificar é a comunicabilidade. Então, primeiro ponto, né? Então, é uma pessoa que tem uma boa lábia, aquele papo, ela consegue ser empática,
Então, assim, a empatia é um ponto forte dessa pessoa. Então, ela tem empatia, então o primeiro passo ela sabe, eu tenho que abraçar, eu tenho que acolher o outro para eu conseguir conquistar, né? Então, ela tem uma empatia, ela consegue, claro, vamos guardar as devidas proporções. A pessoa tem uma empatia muito bem desenvolvida, mas ela pode não saber se expressar. Então, né? Porque a sedução também tem nuances. Isso é interessante da gente perceber, porque cada pessoa funciona de um jeito. Eu posso ser muito sedutora com as palavras, mas o meu comportamento pode não ser, né? Eu posso ser muito sedutora no meu comportamento, mas as minhas palavras não. Eu posso entender muito bem de comunicação, mas não ser uma pessoa comunicativa. Então, são questões aí. Eu posso também seduzir com palavras escritas, entende? Então, assim, tem vários tipos e é interessante que cada um identifique esses tipos em si mesmo, né? Então, vamos supor, sedução que envolve beleza, característica física. Pode ser também, né? Eu posso ser uma pessoa extremamente sedutora fisicamente, né? Mas daí as outras características que envolvem isso, que é a comunicação e tudo mais, eu não tenho tão desenvolvido. Então, beleza, mas é uma característica. Entende a ideia? O que é importante? A ideia de você transformar o ponto fraco em ponto forte é essencial para qualquer traço da sua manifestação. Então, se eu consigo mapear todas as características que me puxam para a sedução e usar essas características a meu favor e a favor de outras pessoas também, eu vou me melhorar, eu vou melhorar esse aspecto por consequência. Eu vou deixar de seduzir para o ego e vou passar a seduzir para o bem de todos, digamos assim, né? Ao invés de eu manipular de forma perversa, eu vou buscar seduzir a pessoa de uma maneira mais ética, sem conflitos, sem aquela ideia focada em mim, né? Então a gente pode ir por esse caminho também, tá? Então, quanto mais a gente tiver claro pra gente quais são os nossos traços de personalidade, né? Os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, a gente tem mais condições de melhorar ou de desenvolver, de aprimorar os pontos fracos, desenvolver ou reciclar ou ressignificar a partir dos nossos pontos fortes. Então, é uma dica interessante aí. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa sedutora, como eu posso usar isso de uma maneira mais adequada, mais positiva, né? E quando eu tô falando de tudo isso, eu tô partindo do princípio que quem se preocupou em olhar e assistir esse vídeo tá buscando se melhorar, né? Porque ninguém que não tenha admitido que tem essa dificuldade ou que isso é um problema para si, iria aceitar essas coisas que eu tô falando, né? Então, esse é um primeiro ponto importante de deixar claro aqui. Então, por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa que eu me comunico muito bem e eu consigo seduzir pelas palavras, por que não eu usar isso para ajudar outras pessoas, ao invés de focar só em mim? Ou por que não eu posso usar isso também profissionalmente, com as vendas, né? Um vendedor muito bom é aquele que usa de sedução, mas ele também não vai passar por cima de ninguém. Se eu sei que aquele produto vai ser bom para ele, porque eu acredito no meu produto que eu tô vendendo, com certeza eu tô sendo ético naquilo que eu tô fazendo, eu tô sendo uma pessoa positiva no uso da sedução. Entende a ideia? Então, a ideia é essa, tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto importante de trazer é a sedução dentro do relacionamento, né? Porque o ponto principal do vício em seduzir que eu trouxe, né, foi dentro de relações. Então, a pessoa tem essa questão muito forte dentro dela, ou tem várias possibilidades de diagnósticos ou não, ela não vai ter controle disso. Então, se é um vício, é algo que é descontrolável, né? Tá descontrolado nela. É uma compulsão, né? Vai ter uma série de tratativas por trás disso e o próprio EMDR pode ajudar bastante nesse processo. Que qualquer dificuldade que a gente tenha, ou compulsão, ou vício,
tá ligado a algum trauma. Além do que, vícios estão diretamente ligados também à fuga da realidade. Então, é importante um aprofundamento na psicoterapia desses casos, né? Então, isso é importantíssimo. E a gente tem resultados muito significativos, né? Claro, por isso que o primeiro passo é a pessoa admitir para ela conseguir mudar, né? Então, esse é um ponto importante. Mas, às vezes, ela não se incomoda com aquilo. Então, tô ali e tal. A sedução é algo que eu uso no meu dia a dia. Mas sim, qualquer coisa que é demais, tudo que é demais pode fazer mal, vai gerar um sofrimento, nem que seja mínimo para essa pessoa, tá? Esse é um ponto importante. Dentro de uma relação afetiva, a sedução é interessante. Por quê? Se eu quero apimentar a relação, se eu quero me conectar mais com o meu parceiro, tudo isso vai ajudar, né? Eu usar algumas técnicas, algumas coisas, eu aprimorar um pouquinho mais o meu conhecimento sobre a sedução, vai me ajudar, né? Então, a sedução dentro de um relacionamento é super positivo. O que não é legal é quando a gente entra, manipula sem a pessoa perceber que ela está sendo manipulada. Isso é bem perverso também. Então, se existe esse hábito, se eu consigo identificar que eu estou fazendo isso, já é o primeiro passo para a mudança, entende? Então, eu vi uma pessoa, de repente eu começo a manipular e tal, fazer joguinhos e falar coisas para enganar, para puxar ela para mim, isso não é positivo. E aí exige toda uma terapia, né, uma terapêutica para a pessoa se controlar para não fazer isso e trabalhar cada vez mais com aquilo que ela tem de positivo. A pergunta que ela sempre precisa se fazer é: como eu posso usar essa potência que eu tenho positivamente? Como eu posso usar isso de uma maneira positiva e que possa ser útil, que possa ajudar e que possa, enfim, só coisas positivas, né? Que não vai fazer só bem para mim, mas para várias pessoas, ou que não vai prejudicar. Só de eu pensar em não prejudicar o outro já é um passo importante, né? Então, quais seriam as características positivas de quem tem a questão da sedução muito forte na personalidade? Seria, eu não vou nem falar do vício em seduzir, tá? Porque a pessoa pode ser extremamente sedutora, mas não ter esse vício. Você entende a ideia? Ela pode ter a característica da sedução, mas ela não tem o vício em seduzir. São coisas distintas, entende? Então é legal mais essa reflexão para você. Se ficou confuso, depois você pode acessar a playlist lá que eu falo só disso, né? Só do vício em seduzir e tal. Vou tentar fazer uma outra mais voltada para a sedução em si, porque às vezes a pessoa tem as características, mas por N fatores, mas ela não tem esse vício. É diferente, né? Ela não é, eu tenho que conquistar e tal. Não, é uma coisa natural no comportamento dela, né? Então, são coisas distintas, tá? Mas se existe o fator sedução como algo muito forte nela, é importante dela olhar, dela cuidar, porque às vezes ela pode também fazer algo inconsciente ou sem perceber, entende? Então, por exemplo, o que pode ser positivo? Comunicação, não importa. Eu vou falar de maneira genérica, pode ser que alguém tenha, pode ser que não tenha, pode ser que não tenha todos. Então, eu vou falar de uma maneira mais genérica possível. Comunicação, a questão da empatia, a questão do acolhimento, a assistência, são pontos bem importantes que pode ser a contrapartida da sedução negativa. A sedução mais positiva está voltada para isso. Então, assistência, comunicação, empatia, acolhimento. Uma coisa que eu acho interessante da sedução, quem tem a sedução forte pode ter ligação forte com a arte e até com a área da assistência. Vendas, tipo, vou falar várias coisas aí que vocês podem tentar associar para vocês. A área da comunicação, literalmente. A área da comunicação tem relação com a sedução. Jornalismo, publicidade, enfim. A área da assistência, mais voltada para
até vai enfermagem, a psicologia, mais ali também. O que mais que pode estar relacionado à arte? Então, assim, tudo que exige que você capte a pessoa para si ou chame a atenção para si, tá voltado para a sedução. Se a gente for para a área da assistência, é algo um pouquinho mais sutil, que não é captar a atenção para si, mas é promover alguma mudança, né? Por isso que eu falei da psicologia. Então, assim, pode ser uma variação também. Enfim, a gente pode expandir arte, comunicação e assistência. Essas 3 áreas têm alguma relação com a sedução. E aí, a gente pode trazer o crivo de algumas coisas, né? O desvio de alguma virtude ali, né? Se a gente for para um lado mais negativo, mais patológico, mais perverso, o que vai desencadear também dentro da profissão? Então, a gente pode ter uma ideia de pessoas, de personalidades aí que abusam da sedução de uma maneira negativa. Um abuso da sedução de maneira positiva. Vou pensar lá nas pessoas do circo, nos artistas de maneira geral, que fazem o outro rir, aqueles comediantes, né? Eu acho isso legal também. O bom humor é super sedutor também, né? Então, assim, eles usam de uma maneira mais positiva, né? O ator, né? Então, a arte, de uma maneira geral, tem esse fim, dependendo do objetivo, né? Daquele filme, daquela apresentação, né? É legal a gente pensar por esse lado. Os cantores, aquelas pessoas que também, né? A área da comunicação que eu falei, né? Palestrantes, jornalistas e tal. Então, tudo isso está voltado também para a sedução. E aí, a gente precisa só avaliar o que cada um está fazendo com a sua característica mais forte de uma maneira mais positiva. Então, tudo é dosar as nossas características, que mesmo as nossas características positivas podem ter uma finalidade negativa, entende? Então, é importante a gente sempre ir cuidando de tudo isso, né? Associado sempre com os nossos valores de vida. Se isso é compatível com o meu valor, ok, vai me fazer feliz, mas está prejudicando outras pessoas? Não, não está. Então, eu tô no caminho, é esse o caminho que eu vou continuar. Está prejudicando, então pera, eu vou dar uma freada, vou dar uma avaliada, vou procurar uma ajuda, porque não tá positivo. Então é esse o crivo que a gente precisa ter. E quando a gente fala de sedução, tem uma manipulação por trás. Mas desde que o outro saiba que está sendo manipulado, como é o caso dos artistas, eu sei que o cara vai fazer uma piada e vai me fazer rir. Então eu tô preparada para isso. Ele vai usar a criatividade, ele vai usar a associação de ideias, vai brincar com umas palavras, vai me fazer rir, né? Então, assim, se eu não sei, se a pessoa tá... E por trás da sedução, que é mais perversa, tem uma intenção que é mais negativa, entende? Tem uma intenção que é maldosa. Esse é o detalhe da sedução, que é positiva, para a sedução que é negativa. Se a minha intenção é mais perversa, eu não estou usando a sedução de uma maneira positiva. Se a minha intenção é mais positiva, né, acolhedora, assistencial, eu estou usando a minha sedução de uma maneira positiva. Então, esse pode ser o seu crivo interno para você perceber. E só de você começar a refletir sobre você, a sua postura sedutora nessa ou naquela situação, já vai te ajudar muito a mudar esse comportamento de seduzir discriminadamente, entende? Então isso é bem legal de você observar em você, é uma evolução, né? Se você é voltado ou voltada para a evolução, evoluir sempre, provavelmente foi isso que te moveu para esse vídeo. Então eu tenho certeza que isso vai ser super útil para você. Se você precisar de alguma ajuda, pode entrar em contato comigo. Eu faço atendimentos pela abordagem cognitiva, comportamental e também EMDR, tanto online quanto presencial, né? E eu também faço palestras, capacitações na área de relacionamento e comunicação, também sobre suicídio, sobre vários temas. Caso tenha algum interesse, pode entrar em contato comigo ou busque ajuda onde quer que você esteja, né? Porque toda ajuda voltada para o autoconhecimento é bem-vinda. Até o próximo vídeo.